Muito bom dia, meus irmãos. Já fizemos a nossa devocional, estivemos na igreja orando, buscando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus, colocando a vida dos nossos irmãos conhecidos em oração, nossos amigos, os corações que estão enlutados, os corações preocupados, temos intercedido e orado em favor deles. Gostaria de deixar um texto que nós lemos hoje de manhã, Deuteronômio 11, 13 e 14, diz assim: Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra e ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Nós, depois de um tempo aí ensolarado, alguns dias de sol, já tem desde ontem um tempo nublado, chuvoso, e nessa manhã chuvosa eu lembrei desse texto e, meditando nele, algumas lições são possíveis de tirarmos desses versículos. Moisés está ensinando da parte de Deus que o povo deveria obedecê-lo, que o povo deveria guardar os seus mandamentos, os seus ensinos, e ele vai dizer que Deus daria no tempo correto tanto a chuva chamada de chuva temporã, que era a chuva do outono, a chuva que preparava a terra para a semeadura, e também a chuva chamada de chuva serôdia em alguns textos, que era a chuva da primavera, que quando essa chuva acontecia, então os agricultores sabiam que a terra estava sendo preparada para a colheita. Entre uma e outra, entre as primeiras e as últimas chuvas, havia um verão forte, e Moisés usa essa figura conhecida daquela sociedade agrícola para ensinar que Deus deve ser adorado, que Deus é o Deus que deve ser obedecido, que Deus é aquele que nos ensina, que devemos aprender dele, que nós devemos servir ao Senhor com inteireza de coração. Ele vai dizer de todo o coração, de toda a alma. Então, uma questão bastante importante aqui é que o texto mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre o clima, aquilo que dava o sustento para as pessoas naquele momento e naquela época. Deveriam olhar para a providência de Deus. Uma segunda questão aqui é que a perseverança em aguardar o momento correto das coisas. A chuva temporã significava o momento de semear. As últimas chuvas, como ele vai dizer aqui, era então o momento da colheita. Essa confiança que nós temos num Deus que ensina, que conduz todas as coisas, nos leva a ter a paciência e a esperança necessária para aguardar o tempo correto da ação de Deus nas nossas vidas. Um outro detalhe aqui que ele vai, através da figura do resultado da colheita, o cereal, o vinho, o azeite, mostra que Deus supre e cuida de todas as coisas básicas e necessárias para a nossa vida. O cereal para o alimento, o vinho, em termos bíblicos ali, simboliza a alegria, o azeite, que era usado muitas vezes até como medicamento. É Deus sendo Deus da providência em todas as áreas da vida do povo. Mas também devemos entender que não há aqui uma ligação imediata entre amar o Senhor
e ganhar alguma coisa como se fosse gratuita. Ele vai dizer que devemos trabalhar, devemos agir. As chuvas, tanto as primeiras como as últimas, mostram que há um momento para semear. As sementes não apareceriam do nada, mas também há um momento de colher. O alimento não viria à mesa do povo do nada. Houve um momento em que Deus, de maneira específica, no momento específico, derramou sobre o povo ali o maná. Mas aqui nesse texto está chamando o povo à sua responsabilidade. Não era para cruzar os braços e aguardar, mas era para acompanhar, observar a ação soberana de Deus sobre o clima e então agir, então trabalhar, tanto para semear nas primeiras chuvas, quanto para colher quando chegassem as últimas. E por último, gostaria de destacar que esse povo que observa o cuidado de Deus, a soberania de Deus, o trabalhar de Deus, o tempo certo de Deus, é o povo que ama o Senhor de todo o coração, que serve ao Senhor. Note que servir aqui ao Senhor vem antes de servir a si mesmo. Que nessa manhã, em que a gente observa, na mesma semana, dias de sol, mas também dias de chuva, que possamos compreender que Deus governa todas as coisas, que Deus é o Deus de toda a providência, que temos a responsabilidade do trabalho, do sustento, que nós possamos amar esse Deus, glorificar esse Deus, servir ao Senhor e aprender dele. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida. Temos certeza que Deus está controlando todas as coisas. Vamos continuar servindo a Deus e o amando, fazendo a nossa parte, contando com o cuidado de Deus. Deus abençoe e cuide do seu dia em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para todos.